Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este vídeo. Me chamo Jean Valens e hoje iremos continuar aquele assunto da extinção dos contratos. Nesse vídeo iremos falar um pouco mais das outras modalidades de extinção. Vimos anteriormente um pouco sobre a extinção dos contratos e a modalidade de extinção por cumprimento. Neste agora iremos falar sobre a extinção por fatos anteriores e extinção por morte. Ficou curioso? Então venha saber. Então, pessoal, conforme mencionei, vamos abordar a extinção por fatos anteriores e extinção por morte. Logicamente que então a extinção por fatos posteriores, que é uma das mais importantes, destinaremos um vídeo exclusivo para falar sobre esse assunto, tá bom? Mas vamos lá. Antes de iniciar, eu gosto sempre de fazer um link, entre os contratos e a nossa vida pessoal, que o quê? Tudo na vida, basicamente, surge através de uma necessidade. E não é diferente nos contratos também. Pois observem só, o que leva você a contratar a outra pessoa? Ou entrar em um contrato, em um consenso comum, para poder atribuir obrigações para aquelas partes que estão inseridas naquele contrato? Justamente a questão que da necessidade, Afinal, os objetos que existem hoje em dia, ou tudo que está à nossa volta, só existe porque antigamente a pessoa que deu início ao seu desenvolvimento trouxe o que? Uma necessidade para si e então criou-se aquilo. Por mais que seja utilizável ou não hoje em dia, tá bom? Igual esse relógio que está aqui no fundo, alguém teve necessidade de criar nesses moldes e pegou e fez o quê? A criação desse relógio. E assim é a nossa vida e nos contratos também, pois através deles nós temos o quê? A necessidade para aí sim encontrar outra parte, para entrarmos em um consenso comum para poder contratar e o que? Estabelecer obrigações para ambas as partes, não é mesmo? Então, pois bem, aí o que ocorre quando temos a extinção por fatos anteriores? Vocês vão observar que quando falamos da extinção por fatos anteriores é justamente o que? Quando o contrato, infelizmente, ele não chega o que? Ao seu plano, ele não atinge sua finalidade, ele não atinge aquele objeto que está dentro do contrato. Ou seja, ele não consegue o que? Ser cumprido, exercido ou executado. Logicamente, que ocorre? Temos alguns requisitos que vão levar a isso, nessa qualificação, nessa condição. Mas já temos o que? Uma percepção do que? De frustração. Afinal, quando você faz um contrato com o cliente ou vice-versa, você já está o que? Criando uma expectativa, não é mesmo? Expectativa é essa que você quer que seja saudada através do cumprimento daquele contrato, Você quer que ela seja realizada, não é mesmo? Pois bem, mas quando temos a extinção por fatos anteriores, nem sequer entra nessa seara de cumprimento e exercício do contrato. Então ele não atinge sua finalidade, o seu propósito em si. Tanto é, pessoal, que como que acontece isso? Essa extinção por fatos anteriores vai trabalhar justamente pela falta de alguns requisitos que vão afetar a validade do contrato. Por isso nós falamos que o contrato é extinto anteriormente ao que? A sua validade. Justamente porque ele não atingiu essa finalidade em si. Se você está um pouco curioso referente a essa questão de validade, vou deixar aqui em cima um link que vai redirecionar a um vídeo nosso onde abordamos os elementos mínimos necessários que vão constituir o contrato. Que lá trabalhamos alguns planos, que inclusive tem um plano da validade, que vai trazer validade ao contrato. Lá abordamos de forma mais específica. Mas trazendo para cá, para esse vídeo, o que ocorre? No plano da validade, nós temos alguns requisitos mínimos necessários, igual eu citei. E caso esses requisitos não sejam cumpridos, nós teremos o que? A extinção por fatos anteriores do contrato. Primeiro, pode resultar em duas searas. Primeiro, a questão da nulidade absoluta daquele contrato, ou então a nulidade relativa. E já explicamos qual que é a diferença de cada um, tá bom? Mas guarda essa palavrinha, validade. Por que ela é tão importante? Porque, ora, pense comigo. Se nós temos algo em nossa mão que não tem validade alguma, ele vai chegar a cumprir o seu papel? Vai atingir sua finalidade? Tem como executar aquilo? Não tem, Por isso que o contrato então é considerado como extinto por fatos anteriores, que vão ser alguns fatos que são requisitos necessários para que aquele contrato seja o quê? Perfeitamente aplicável. Por exemplo, vamos dar então alguns exemplos da questão de elementos que estão dentro do plano de validade, que sim vão refletir nessa questão dessa extinção por fatos anteriores. Quer ver? Olha só, a questão da maioridade civil, que atualmente aqui no nosso país
no nosso Código Civil traz que é considerado como maior e capaz para reger todos os seus atos da vida civil pública aquelas pessoas que têm 18 anos completos, né? 18 anos ou mais, que aí sim são consideradas como maiores e capazes. Obviamente, então, quando nós vamos pensar em termos de contratos, se um contrato for celebrado com uma parte que seja o quê? Incapaz, ele vai ser considerado o quê? Como nulo. Estão compreendendo? Pois ele não vai chegar no aspecto de válido, porque não terá nenhum tipo de validade aquele contrato, tá bom? Então esse é um dos elementos mínimos que temos que observar. Outro, por exemplo, na questão do livre consentimento. Aquele contrato, a pessoa foi forçada a assiná-lo, ou ela realmente chegou no consensualismo com aquela outra parte e decidiu, através do mútuo consenso entre elas, contrair aquelas obrigações mútuas. Bem, se teve livre consentimento, aí sim esse será o quê? Válido. E consequentemente não falaremos de extinção por fatos anteriores. Mas se não foi livre consentimento, aí sim também o quê? Temos outro vício que vai afetar a sua validade. Outro exemplo também, o objeto. Todo contrato ele tem um objeto por trás, ele tem uma finalidade. Seja na compra e venda que seja de algum produto específico, na prestação de serviço de algum serviço específico, sempre temos o quê? Um objeto, né? Que é a finalidade e a essência daquele contrato. Esse objeto, ele é lícito? Ele é possível? Ele é determinado? Ele pode ser determinável, né? Se sim, beleza, temos o que? O requisito da validade preenchido. Caso não, se seja um objeto ilícito, por mais que as partes celebrem um contrato, ele não terá o que? Validade alguma. E assim, ele será considerado como extinto por fatos anteriores, porque nem chegou nessa área de discussão das obrigações que estão lá dentro do contrato. Ou seja, quando não temos o cumprimento desses requisitos mínimos necessários, o contrato não tem a validade, porque não respeitou aqueles requisitos, o que ocorre? As partes não terão qualquer tipo de obrigação. Elas não são obrigadas a cumprir aqueles termos que foram acordados no contrato. Por quê? Por falta de requisitos, ok? Por exemplo, nós citamos a questão da nulidade absoluta e nulidade relativa. Como que vai entrar cada caso e diferenciar um do outro? A nulidade absoluta ocorre quando o quê? De fato, o contrato ele é considerado como nulo de pleno direito. Ou seja, tem algum vício dentro daquele contrato que seja impossível saná-lo ou alterá-lo, modificá-lo, para que ele possa o quê? Trazer validade ao contrato. Já que não tem como fazer isso, ele é considerado como o quê? Um contrato ineficaz e assim será considerado como nulo de pleno direito. E será extinto por fatos anteriores. Agora, se tivermos outra questão, que seja uma nulidade relativa, como por exemplo, lembra no exemplo que falamos aqui sobre a questão da maioridade civil? Nós sabemos que é a partir dos 18, mas realmente em algumas situações não tem, às vezes, alguns menores contratando? Sim, mas o que ocorre? Se tiver só um menor configurando como parte naquele contrato, ele vai ser considerado como um contrato que é relativamente nulo. Por quê? Caso você não sana essa pendência, que é trazer algum representante legal daquela parte que seja menor, para poder assistir aquele menor naquele contrato e responder pelos atos praticados por aquele menor, o contrato aí sim será o quê? Extinto por fatos anteriores. Mas caso você faça o quê? Essa modificação vai sanar esse vício, trazendo um responsável, esse será considerado como o que? Perfeitamente válido para poder o quê? Trazer aquelas obrigações para ambas as partes. Estão compreendendo? Por isso que temos a diferença da questão da nulidade absoluta e nulidade relativa. Que na relativa é passível o quê? De sanar aquele vício ou aquele problema que está dentro do contrato. Estão compreendendo? Então, quando falamos de extinção por fatos anteriores, vamos trabalhar justamente essas particularidades, que é vinculadas, igual eu disse anteriormente, a palavrinha do campo de validade contratual. Se é aquele contrato válido ou não. Então, fatos anteriores vai trabalhar o quê? Com isso. Assim como vimos que na extinção normal vai trabalhar com o cumprimento do contrato, os fatos anteriores vai trabalhar primeiro com a validade, para aí sim ver se aquele contrato é passível o quê? De cumprimento ou de execução. Tá bom? E em contrapartida, nós temos também a figura o quê? Do contrato que pode vir a ser extinto por morte, né? Não é muito comum, não é muito usual, não está presente no nosso cotidiano, no dia a dia, mas pode acontecer. Por que é difícil estar presente no dia a dia? Porque, pessoal, quando falamos de extinção por morte, o que ocorre? Primeiro é o quê? Quando uma das partes, ou até mesmo ambas as partes, venha a falecer e assim seja impossível o quê? Praticar e exercer aquele contrato. Por isso que ele vai ser extinto. Quer simplificar esse raciocínio? É só imaginar o seguinte: um contrato, para poder ser extinto por morte, você tem que ter como partes aquelas que estão ligadas à pessoa. Ou seja, é como se fosse ao ser individual mesmo.
aqueles contratos são considerados como o que? Personalíssimos, eles estão ligados àquela pessoa. Nós chamamos isso no direito até o que? Intuito personae, que é o que? Está ligado àquela pessoa. Quer um exemplo prático? Por exemplo, vocês que já estão no mercado de trabalho ou que ainda vão se inserir ao mercado de trabalho, o que tem dentro das empresas? As empresas geralmente têm o que? Mão de obra, né? Ela contrata colaboradores para poder fazer o serviço operacional dentro da sua atividade. Assim, quando nós temos pessoas físicas contratadas pela empresa para exercer suas atividades lá dentro, a empresa contrata o quê? Aquela pessoa, contrata aquela figura, ou seja, contrata aquele indivíduo. Por exemplo, se eu trabalhasse numa empresa X e viesse a ser contratado, eles estão contratando quem? O Jean para aquela empresa. Consequentemente, se acontecer algo que vier a falecer aquele indivíduo, aquele empregado que está dentro da empresa, o contrato vai ser o quê? Imediatamente extinto por morte, porque ele era pessoal. Não tem como você pegar e fazer uma sucessão de algum responsável ou algum sucessor, herdeiro daquela pessoa para já ocupar aquela vaga que ela exercia na empresa. Isso é muito difícil de acontecer, é bem raro, não tem como. Vai passar pelo menos por um processo seletivo. Por quê? Porque era pessoal. Você tinha contratado aquele indivíduo para exercer aquela função na sua empresa, não demais indivíduos. Porque para isso, quando você não liga para a pessoa, você tem o que? A possibilidade que algumas empresas fazem, que é chamada pejotização, que é contratar uma pessoa jurídica. Ela não quer saber quem que vai lá executar o trabalho, ela quer saber que a outra empresa envia alguém para executar aquele trabalho. Igual temos muito comum que é a figura das empresas que trabalham com terceirização de vigilância, segurança ou então de limpeza, né? Porque o que ocorre? A empresa não quer saber se é a Maria que vai lá fazer a limpeza do estabelecimento. Se ela contrata uma empresa terceira que vai fornecer essa mão de obra, ela quer saber que a empresa envia toda semana alguém para fazer a limpeza das suas intermediações, ok? Diferentemente quando contrata, por exemplo, a secretária para poder exercer o serviço de secretariado, que ela está contratando aquela pessoa especificamente. Então, se ela vier a falecer, terá extinção entre aquela relação contratual deles, que é regida pela própria CLT, né, que é a nossa consolidação das leis do trabalho, que é o que? Intuito personae. Então, se vier a falecer, vai extinguir o que? Aquele contrato, vai acabar com aquele vínculo empregatício. Estão entendendo? Então, basicamente, essa que é a diferença entre os dois, entre extinção por fatos anteriores, que vai trabalhar a questão da validade do contrato em si, daqueles elementos que vai trazer validade para o contrato, e a extinção por morte, que vai ligar o quê? A pessoa, é intuito o quê? Personalismo. Igual ocorre muito, por exemplo, se algum jornalista que faz cobertura de algum programa de televisão vier falecer, vai o quê? Romper imediatamente e suspender aquele serviço prestado para aquele indivíduo, porque ele está na qualidade o quê? Da sua pessoa. Ok, pessoal? Tá bom? Essas são as breves considerações que eu quis trazer aqui para vocês, dando continuidade naquele vídeo anterior sobre esse assunto. E não se preocupe que no próximo vídeo deste assunto iremos falar sobre a extinção por fatos posteriores, que esse sim é o mais habitual, é o que mais está presente no nosso dia a dia, é um dos mais importantes, até mesmo porque pode ser extinto por descumprimento, vai entrar naquela questão também da inadimplência, para falta de execução do contrato. Pode entrar a questão de extinção por mútuo consenso, que ambas as partes decidem fazer como se fosse uma espécie de acordo e extinguir aquele contrato. Ou então também quando apenas uma das partes faz a solicitação de extinção daquele contrato. Então tem inúmeros casos e exemplos aqui. Por isso deixaremos um vídeo específico para poder tratar desse assunto, tá bom? Então desde já eu peço que vocês curtem esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, façam seu comentário. Se tiver alguma dúvida, iremos respondê-lo, tá bom? Nos acompanhem nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo.